Senhoras e senhores, amanheceu o dia de segunda-feira, dia 25 do 11. Falta 30 dias para o aniversário de quem? De quem? De quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jesus completando 2024 anos. Vamos lá. Notícia boa agora de manhã. Por que Bolsonaro fala com maior tranquilidade? Eu sou candidato, eu vou disputar, etc e tal, porque tem uma brechinha na lei. Eu já tinha até falado para vocês lá atrás, mas tem uma pequena brechinha e que ele pode sim conseguir disputar as eleições em 2026. O Bolsonaro, pessoal, embora petista fala que ele está inelegível, mas ele está inelegível entre aspas. Tá? Eu queria dizer para você que enquanto a pessoa está recorrendo, até que não se esgote tudo, os recursos, ele não é considerado inelegível. Vou citar um exemplo, o senhor Delaiol. O Delaiol ele foi cassado. Mas veja que ele parou no meio do caminho. Ele parou. O TSE cassou ele. Ele poderia recorrer para o Supremo Tribunal Federal. E ele não recorreu. Então veja que ele perdeu o prazo. Perdeu porque quis, né? Ele falou que ele não ia recorrer porque no Supremo iria confirmar. Ele falou que não acreditava na justiça brasileira. Não foi isso? Tá bom. Então, enquanto ele estava recorrendo, ele poderia ficar no cargo, etc e tal. O problema é que ele falou, eu não vou recorrer. Justiça, ela tem prazos. O juiz, ele dá 15 dias para o advogado, 10 dias e tal. E se não fizer, acabou. Se o juiz me deu 5 dias para eu fazer uma apelação, um exemplo estou falando aqui. Chegou os 5 dias, meia-noite. Se eu não fiz, meu amigo, se eu fizer meia-noite e 1, eu perco. Prazo na justiça é um negócio. Um amigo meu, deputado, na época estadual, inclusive até padrinho de casamento meu, eu vim de Vitória com ele. Eu estou a 100 e poucos quilômetros de Vitória aqui. Vitória, Espírito Santo. Eu vim com ele de Vitória e ele com um documento para protocolar naquele dia. Vai escutando. Chegamos em Linhares, Espírito Santo, onde ele mora até hoje. Ele entregou esse documento na minha presença para o seu assessor. Para o assessor protocolar naquele dia um recurso. O assessor não protocolou. Disse que tinha esquecido. E ele ficou inelegível por 8 anos. Não adianta, pessoal. Prazo é prazo. E o Bolsonaro, ele tem sim uma chance aqui. Fantástico ontem revelou um monte de coisas, né? Que bom que o Fantástico revelou. Eu vou soltar um áudio aqui, daqui a pouco eu solto a pancada, hein? A pancada. Daqui a pouco nós vamos mostrar então a pancada aí que vamos lá, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos ouvir aqui. Vamos ouvir aqui, vamos lá. Os petistas estão postando e tal. Vamos aos fatos. Tome uma ação enérgica e vamos sim para o Vale Tudo. Eu estou pronto a morrer por isso. O presidente ele tem que fazer uma reunião petit comitê. Esse pessoal acima da linha da ética. Espera aí. O presidente tem que fazer uma reunião. Não fez. Ó. Acho que não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. A Polícia Federal diz que o Plano Punhal Verde e Amarelo detalha as estratégias do ataque ao ministro Alexandre de Moraes, como a realização de um levantamento prévio da movimentação dele, com horários e itinerários, e das agendas oficial e pessoal. O plano também estipula a demanda, a quantidade de pessoas necessárias para o atentado. No mínimo, 2 equipes com 2 homens cada, e outras 2 com 1 homem, e um telefone descartável para cada uma dessas 6 pessoas.
Segundo a Polícia Federal, um dos 6 responsáveis pela execução do plano é o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, integrante dos Kits Pretos, um grupo de operações especiais do Exército. A investigação revelou que os executores do plano tinham um grupo no aplicativo de mensagens, chamado Copa 2022, que compraram chips de celular em nome de outras pessoas e, para dificultar ainda mais a identificação, se chamavam por países: Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão. E que Japão era o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. De acordo com a Polícia Federal, o primeiro alvo do ataque seria Alexandre de Moraes. Na época, ele era presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e, segundo a PF, passou a ter os passos monitorados pelo grupo. Por exemplo, no dia 23 de novembro, das 6h19 da tarde até 10h30 da noite, Rafael ficou perto da residência funcional do ministro. No dia seguinte, 24 de novembro, Rafael Martins de Oliveira se envolveu num acidente nesse trecho da BR-060. Tinha chovido e a pista estava escorregadia. Um carro bateu na traseira do veículo do militar. Nada grave, mas o que o motorista que provocou o acidente não imaginava é que o nome dele apareceria nas investigações. No local do acidente, o militar tirou esta foto que mostra a carteira de habilitação do motorista, alegando que precisava da imagem para acionar o seguro. Os dados desse documento serviriam para registrar um dos chips de celular usados no monitoramento do ministro. A fraude passaria despercebida se não fossem esses dedos que aparecem na foto. O sistema, ele nos trouxe um rol de candidatos, então, à medida que o papiloscopista foi realizando a comparação morfológica, ele chegou na identificação daquela impressão digital. Era mesmo de Rafael Martins de Oliveira. As investigações concluíram que foi assim, usando um telefone em nome de alguém que não tinha nada a ver com a história, que o militar partiu para o passo seguinte do plano. Era dezembro de 2022. Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro estavam concentrados em frente a quartéis do Exército. Muitos pediam um golpe de Estado. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Segundo os investigadores, acampamentos faziam parte de um movimento orquestrado principalmente por militares. O general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o estamos em guerra. Aí está. Aí está. Esse general aí, ele disse que 4 linhas é o... Eu tinha falado para vocês já isso, em outra live, mas ele fala aí que 4 linhas é o... Essa frase, 4 linhas, é de Bolsonaro. Sempre ele disse. 4 linhas, dentro da 4 linhas. Ele não quis nem promover o militar, porque o cara só falava em... Né, essas baboseiras aí. Na verdade, esses caras aqui, pessoal, que estão falando aí, são os otários. Essa que é a verdade. Os bestalhados conversando no grupo do aplicativo. Tá? É isso mesmo. Os bestalhados, 4 soldados, militares da reserva, com essa patifaria de grupo do WhatsApp, e Copa, e França, e não sei o quê, e agora coloca o Bolsonaro dentro disso, que Bolsonaro não participava do grupo do WhatsApp. Eles não mencionam Bolsonaro em momento nenhum. Na verdade, menciona, sim, que Bolsonaro deveria fazer a reunião, que Bolsonaro deveria inflamar a massa, vocês viram, fazer reunião com a rataria. O que é a rataria que ele quer dizer aí? A rataria. A rataria são pessoas que estavam... Ele trata as pessoas que estavam na frente do quartel como rataria. Né? É isso, inflamar a massa. Isso aí é a massa. A massa é o povo. Né? E que ele traduz como rataria. Resumindo, o grupo existiu? Existiu. Esse grupo do WhatsApp existiu? Sim, tá. A voz é deles? Sim, parece que é.
Tá. Só que eles estão bravos aí que Bolsonaro não toma a decisão. Tanto que queria dar um golpe no próprio Bolsonaro. São quatro idiotas conversando fiado. Um homem falou aqui agora que ele estava nas proximidades da casa do ministro Alexandre de Moraes. Um homem, que não consegue assaltar nem uma padaria. Você sabe quanto segurança o ministro Alexandre de Moraes tem? Você imagina? Eu não sei. Menos de 20 não é. E se soubesse também, eu não poderia falar. Né? Porque é uma questão de segurança dele, eu não posso falar isso, nem dele, nem de ninguém. Isso não me cabe a ficar falando que fulano tem tanta segurança. Aí um homem só, de táxi. Ô Alexandre, você tá preso. Me poupe, rapaz. Não, o táxi perdeu aqui, o táxi, não sei o quê, papapá. Me poupe. Pô, tá de saco cheio já dessa patifaria. 4 militares, inclusive da reserva, 4 idiotas. Quem quiser ficar chateado comigo, fica. E colocaram o Bolsonaro dentro de um processo de golpe de Estado, de não sei o quê, Você pode ver que um deles bateu o carro, pegou a carteira CNH de outro, uma emboleira danada, um trem, né? Aí agora inclui o Bolsonaro no meio dessa patifaria toda aí, pessoal. É essa que é a verdade, tá? E Bolsonaro agora tá dentro desse trem todo, colocaram ele aí, igual o 8 de janeiro, o cara tava lá em Orlando. Falei, Bolsonaro, tem a notícia boa agora para você aqui, vamos lá. Me perdoa, viu, pessoal? Você que gosta aí dos militares, né? Dos 4 militares e tal, a meu ver, são 4 idiotas, tá? E tenho quase certeza que um deles aí foi condecorado por Lula ano passado, o outro trabalhou com o PT, o policial federal e tal. Isso tá me cheirando o quê? Alguém que ficava no meio inflamando esse grupo aí, inflamando, depois pegou as mensagens todas, foi lá, que eles seriam os salvadores da pátria. 4 homens dão um golpe de Estado. Pessoal, peraí. Nosso Brasil tá bagunçado, mas também peraí, né? Peraí. 4 homens dão um golpe de Estado. Matar Lula, matar não sei quem, matar... Peraí, rapaz. Peraí. Aí depois dá um outro ainda em Bolsonaro. Rapaz, os caras são... 4 Rambo. 4 Rambo. Vamos ver aqui que Bolsonaro pode disputar as eleições, hein? Vamos ver aqui. Em 2026. Vamos ver, ué. Vamos ver aqui. Você vai ver aqui. Pessoal. O esquerdista... O esquerdista... ganhou as eleições, tá? Ontem. Ele foi apoiado pelo Pepe Mijuca, no Uruguai. Né? Ele ganhou as eleições ontem. O Uruguai vai ficar 5 anos no poder esquerdista. Esse Pepe Mijuca aí, esse esquerdista aí, esse cara, eu vou te falar, viu? Ele foi votar e disse que seria a última vez, né, que ele ia votar, porque não estaria mais vivo, né? É um cara muito simples, né? Mora num sítio velho lá, tem um Fusca, enfim. Mais 5 anos no poder uruguaio. Vamos lá, vamos ouvir então que Bolsonaro pode se salvar por causa de 3 semanas? O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está hoje inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, poderá ser candidato em 2026 por até 3 semanas. Quem explica isso é o analista Pedro Venceslau. O ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo inelegível, pode ser candidato em 2026? Pode, por 3 semanas. Parece estranho, mas foi isso que me explicou o ex-ministro do TSE, Henrique Neves. O que acontece? Jair Bolsonaro, ou melhor, o Partido Liberal, pode apresentar a candidatura dele, mesmo ele estando inelegível, em 2026. E o TSE não pode, de ofício, simplesmente rejeitar a candidatura. É preciso que o plenário do TSE tome essa decisão. E esse processo pode demorar até 3 semanas, porque podem entrar com recurso. Durante esse período, o candidato ou o partido podem utilizar verbas do recurso de fundo eleitoral, fundo partidário, ele pode aparecer na televisão como candidato, até que alguém provoque o TSE pedindo a impugnação da candidatura e o TSE tome essa decisão. Quando e se isso acontecer, o Partido Liberal, então, tem que indicar um outro candidato.
exatamente como aconteceu em 2018 com Luiz Inácio Lula da Silva, que estava inelegível, apresentou a candidatura e depois que ela foi impugnada, apresentou o nome de Fernando Haddad como candidato a presidente da República pelo PT. Está aí. A impugnação e a salvação ao mesmo tempo. Caiado está falando aqui sobre a inegibilidade de Bolsonaro. Vamos ver. O presidenciável, vamos ver. Sobre a divisão da direita, governador, e há algumas semanas aqui no Canal Livre, o governador, no caso de Santa Catarina, Jorginho Melo, ele apostava de que Bolsonaro iria participar nos próximos anos da eleição, conseguiria recorrer. As coisas, obviamente, mudaram, o indiciamento agora, o panorama é outro. Mas a minha pergunta é em cima do próprio Bolsonaro, que ainda é uma figura super importante na direita. O senhor chegou a falar, deu declarações em cima da anistia, da discussão de anistia que está no Congresso. Diante do que aconteceu essa semana, qual é a sua posição sobre a anistia com relação ao próprio Bolsonaro ou a todos que estão sendo discutidos no âmbito disso? Olha aí, eu discuti anistia, nunca teve a inclusão de Bolsonaro na anistia. O projeto de anistia dentro da Câmara dos Deputados é um projeto de anistia sobre as pessoas que participaram da invasão dos prédios do governo federal em 8 de janeiro. Então não vamos misturar os sinais, certo? Vamos fazer uma análise do fato. Bom, por que eu ainda fiz referência a Juscelino Kubitschek? Para mim foi o maior estadista, o único estadista que o Brasil já teve. Bom, mas vamos lá. Juscelino Kubitschek sofreu um golpe de Estado. Caiado não concorda com a anistia de Bolsonaro. Vocês viram agora aí, né? O pessoal do 8 de janeiro, mas ele defende, sim, a anistia do 8 de janeiro, mas ele não Bolsonaro. Por que não Bolsonaro? Porque esse camarada aí, pessoal, ele se finge de direita, ele não é direita, esse sujeito aí, tá? Porque ele quer o lugar do Bolsonaro. Ele ataca Bolsonaro. Ele disse em outra entrevista, ele disse o seguinte: Bolsonaro ficou inelegível, e daí? Aliás, Bolsonaro foi indiciado, e daí? Vida que segue, né? Ele disse isso, né? Vida que segue. Meu amigo, vida que segue. E o Nicolas falou que existe sim aí um acordo, né? Um acordo para poder anistiar aí os envolvidos do 8 de janeiro. O Nicolas falou que se tem uma coisa na política que ainda se preza, né? É a palavra. Que bom, né? Que ainda se preza ainda. Meu amigo. O ministro Alexandre de Moraes, eu recebi aqui agora, hein? O ministro Alexandre de Moraes pode enviar daqui a pouquinho, tá? A denúncia, né? Para o inquérito todo para a PGR de Bolsonaro, aqueles 30 e tantos, né? Então a PGR deve receber hoje ou amanhã aí aquele inquérito para aí, sim, só fevereiro, são mais de 800 páginas, só fevereiro aí, então, eles decidirem se vai denunciar Bolsonaro ou não. Se vai... Pessoal, vamos imaginar aqui, ó, a PGR tem isso aqui na mão, o inquérito. E a PGR tem o poder de jogar para os leões ou não. Jogar para os leões é pegar o Bolsonaro e tantos os outros e jogar para os leões. STF. Ou ele tem como não jogar. Ele fala, eu não jogo. Então, ele tem o poder. A PGR, nesse momento, ela tem poder, sim. Tá? Marcelo, se a PGR não denunciar Bolsonaro, Moraes pode fazer alguma coisa? Nada. Ou pelo dedo da lei, não. Dedo da lei, não. Nada, pessoal. Que parte de lá. Ah, mas às vezes a PGR fala que sim e o Moraes fala que não. Peraí. São processos antigos que já passou pela PGR, essa pessoa já foi denunciada e foi para o judiciário. Aí é diferente. Se tem um novo pedido de prisão, se já passou pela PGR, aí vai para a PGR para se manifestar, aí tanto faz, sim ou não. Eu estou falando a nascente do processo. A nascente, ela nasce na polícia,
e ela sobe na PGR. Eu estou falando o processo ainda cru, não chegou na mão do judiciário. Não é processo ainda, é inquérito. Beleza? É inquérito. O inquérito tem um número dele lá, número de inquérito. Chegou na PGR, se ela denunciar, o processo ganha número. Aí sim, o processo ganha corpo. Beleza? Porque senão, ela vai nascer e morrer no meio do caminho. Tá? Só que se passar pela PGR, já ganha capa, já ganha número, e aí a coisa segue. Entenderam aí como a coisa funciona? Vê se você consegue dar um joinha aí. Por favor. Vê se você consegue, coloca aí eu consegui. Muito obrigado, se inscreve no canal.